Você lembra aquele caso lá do barrigudo, do pançudo, que segundo Mula, esse tal de presidente aqui do nosso país, esse coiso, esse analfabeto, ele disse que aqui no Brasil e em outras partes do mundo as pessoas passam fome porque existe lá o pançudo, o barrigudo que come pra cacete e não deixa comida para ninguém. Lembra desse caso? Eu fiz até um vídeo aí algumas semanas atrás contando essa explicação fenomenal, fantástica, genial do jumento. Então, esse jumento, ele voltou de novo a oferecer aquele espetáculo para nós brasileiros, para o país lá fora. E dessa vez o espetáculo grotesco que essa mula, que esse analfabeto ofereceu, foi esse daqui. Veja o vídeo em questão, 30 e poucos segundos. Eu volto em seguida para a gente continuar a nossa conversa. Ao Presidente de Portugal, eu pergunto se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz, ou se entende que ficou comprometido ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Não foi fácil de ouvir, tem que ser baixo. Há uma semana afirmou... Eu percebi porque já conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Você compreendeu o que foi que aconteceu aí? Essa mula estava lá em Portugal. E aí ele foi convidado, né, para abrir o bico dele para, né, contar lá a presepada dele, enfim, tudo aquilo que ele saiu fazer, lá tinha um monte de imbecilidade. Caso você pergunte, mas por que essa jornalista resolveu perguntar para esse jegue a respeito da guerra lá na Ucrânia, a respeito do conflito lá e tal? É porque é o seguinte, é porque esse jumento, dias antes, ele abriu o bico dele por aí e começou a dar palpite, começou a dar o espetáculo dele, contar caso que a Ucrânia tinha que fazer assim, que o presidente da Ucrânia tinha que fazer assado, que os Estados Unidos estavam incentivando a guerra. Enfim, ele começou a contar lá a pasmaceira dele toda, aqui no Brasil. Aí quando chegou lá, na hora que ele foi contar, que ele foi convidado, na verdade, para dar a tal da entrevista dele com o presidente lá de Portugal, ela resolveu então perguntar para ele a respeito daquilo que ele havia dado opinião, a respeito da guerra na Ucrânia, envolveu alguns países lá da Europa, envolveu os Estados Unidos, e aí? E aí foi isso aí que você viu no vídeo lá, né? Essa mula, né? Ah, eu não tô entendendo nada, cara. Eu não tô entendendo, né? E ela fez a pergunta 2 vezes para o jumento. Mas vem cá, você opinou a respeito desse conflito Rússia-Ucrânia e tal, falou um monte de coisa. E aí? Qual é a sua opinião? Você confirma, você mantém o que você abriu o bico lá no Brasil e latiu? Ah, não tô entendendo nada. Peraí, você tem um pouquinho de paciência. Porque se ela tivesse perguntado para esse jumento, vem cá, ô Patife, me fala uma coisa aí. Você gosta de roubar? Você entende alguma coisa a respeito de roubar? Pronto, aí o jegue ia abrir um sorriso de orelha a orelha, ia começar a contar caso, porque afinal de contas ele é mestre em roubar. Ele ia dar risada, ele ia ficar feliz da vida, né? Afinal de contas, a única coisa que mula mais gosta, além de roubar, é tomar cachaça. Então ele ia começar a dar risada,
ia ficar feliz, não, eu gosto de roubar, já tem um tempão que eu roubo, eu sou, já dei aula, sou mestre, enfim. Mas como foi uma questão sensível, aí o jumento resolveu fazer aquilo que ele gosta de fazer também. Abrir o bico, dizer que não sabe, que não está entendendo, né? Aquela presepada dele que nós já conhecemos, né? O famoso não sei de porra nenhuma. Foi eu mesmo que falei a respeito de Ucrânia, de Europa, de Estados Unidos, foi eu, lá no Brasil. Brasil, o que é Brasil? Eu não conheço Brasil nenhum, né? Só faltou o vagabundo latir isso daí. Porque basicamente o que acontece é o seguinte, meu amigo, esse patife aqui no Brasil, ele está acostumado com o seguinte, ele está acostumado com os cupinchas dele, ele está acostumado com os puxa-saco dele, Mônica Bergamo, Willy Boni, Renata Vasconcelos, Miriam Leitoa, um monte de vagabundo por aí, Clóvis Rossi, né, Otávio Guedes. Então, ele está habituado com esses puxa-sacos. Esses puxa-sacos, o que é que eles fazem? Eles costumam levantar a bola para o jumento para poder ele mandar lá para o fundo da rede. Faz aquela pergunta besta. Ô mula, ô patife. Saiu por aí uma estatística, um estudo indicando que a fome no Brasil está aumentando em outras partes do mundo. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Aí o Jeg aproveita essa bola lá de frente pro gol, sem goleiro, e começa a latir toda a presepada dele, toda a patifaria dele, não porque não sei o que, porque o barrigudo tá comendo pra caralho, o pançudo tá enchendo o rabo de feijão, não sobra comida pra ninguém, a culpa é da tal elite, é do tal do burguês, é do empresário, é da puta que pariu, porque aí ele gosta, né? O cara deixa a bola sob medida pra ele, os jornalistas daqui. Lá na Europa é diferente. A jornalista foi lá e apertou o jumento, apertou o patife. Você contou caso lá a respeito da Ucrânia e Rússia. Tu confirma? Confirma, jumento? Vagabundo, analfabeto. Você confirma? Não tô entendendo porra de nada. Não sei de nada. Né? O que é Brasil? O que é Portugal? O que é Ucrânia? O que é Rússia? O que é guerra? Não é? Jumento do caralho, esse patife da porra. Esse caso medonho, essa coisa, esse ser ignorante, esse analfabeto, esse jumento, que é infelizmente aqui o presidente do nosso país, você sabe hoje que aconteceu essa situação, você sabe hoje que eu e você estamos passando vergonha, estamos sendo muito mal representados lá fora, graças a mídia independente que existe atualmente. Porque se fosse depender lá atrás, a mídia tradicional, televisão, jornal, não sei o que lá, coisa lá de 15, 20 anos atrás, você não ia tomar conhecimento dessa patifaria aí. Isso provavelmente ia ser censurado, ia ser cortado, ia ser editado. Você só iria saber, você iria ligar lá o tal de Rede Globo, Jornal Nacional, aquele Willy Boni lá com a caralha da mulher dele lá, Renata Vasconcelos. Aí você iria ver lá o jumento latindo lá alguma presepada, igual a futebol, né? Acaba lá o primeiro tempo, o que é que acontece? Melhores momentos, o cara edita lá algumas cenas, alguns lances e coloca lá melhores momentos, né? Pega as melhores partes e coloca lá. É isso que você ia ver se fosse lá atrás. Aí hoje, graças à mídia independente, à internet, a tudo mais, aí você sabe que você, caso você tenha votado nesse jumento, nesse analfabeto, aí o que é que ele está levando daqui do nosso país lá para fora? Né? Um ser analfabeto do caralho desse não sabe responder uma pergunta. Aqui no Brasil, abre o bico do inferno dele, conta 1.500 presepadas, só que chega lá fora, ele não encontra um jornalista, um amiguinho dele, um puxa-saco dele, como acontece aqui. Aí, pronto, a mula
não sabe responder a porra. Ah, eu não entendi porra de nada, eu não sei de nada. Ah, pra puta que pariu com esse jumento, viu, cara? E tenha absoluta certeza do seguinte, cara. Como ainda, infelizmente, está no começo do desgoverno desse patife, desse jegue, desse analfabeto, tenha absoluta certeza que mais para frente ainda nós iremos tomar conhecimento de muita cena vergonhosa. Não vai ser só a história do pançudo, do barrigudo, que come pra cacete e aí não sobra comida pra ninguém. Esse jumento ainda vai fazer o país passar muita vergonha por conta da ignorância dele e do analfabetismo dele. Ainda tem muita vergonheira, muita coisa, muita burrada para ser passada por baixo da ponte na figura desse ser nefasto, desse ser analfabeto. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, então o vídeo de hoje nosso está concluído. Eu espero que você tenha gostado, tenha compreendido. Faça a gentileza, deixa aí um gostei, dá um apoio aí, dá essa força aí, dá uma moral. Até o nosso próximo encontro. Aliás, antes que eu esqueça, hoje é quinta-feira, então pode comemorar porque sexta-feira já tá por aí, sábado vem domingo, vem um feriado, vai ser aquele final de semana prolongado, bom para descansar, bom para tudo. E aí então, um excelente descanso, tudo de bom para você. Até o nosso próximo encontro.